Glória a Deus, graça e paz, IBN Ribeirão Preto, um bom dia a você. Aos pais, minha mais sincera congratulações. Feliz Dia dos Pais. Para você que desempenha esta função, este ministério, por assim dizer, que revela parte da identidade de Deus. Um dia um amigo me perguntou, mas por que Deus quis se revelar como Pai? Eu disse, existe um percentual ou existe uma parte da sua essência que só pode ser revelada diante da relação de paternidade. Isso quer dizer também que existe parte do seu caráter, parte da sua funcionalidade como homem, como ser humano, que só pode ser revelada, desenvolvida na relação entre você e seu filho. É de extrema importância ou de grande fundamentalidade a presença de um pai na vida de um ser humano. Por isso, boa parte da nossa sociedade está desviada. Há um percentual enorme de famílias disfuncionais. E eu, como advogado, fui criminalista durante um tempo. Nós atendíamos no presídio e ouvíamos que muitos filhos haviam se desviado do caminho porque perderam a figura de um pai. Eu não estou sendo machista, o tema é intrigante, complicado. Não estou sendo machista, eu estou falando apenas de uma constatação fática. Quando eu perdi o meu pai há 3 anos atrás, eu caí em depressão. E eu já tinha 41 anos de idade. Então você que desempenha tal ministério na sua casa e para a sociedade, pense nisto. Uma parte da essência do divino se revela por meio da paternidade. Por isso, ele nos deu a Cristo Jesus, o primogênito dentre muitos de nós. Por isso somos irmãos. Por isso o apóstolo Pedro diz que agora você tem o DNA de Deus e você é família de Deus. Eu gostaria de lhe falar muitas coisas. O meu coração gostaria de lhes falar grandes coisas. É belo vê-los, é muito bom ver vocês crescendo, e mais do que crescendo, é muito bom ver a IBN Ribeirão Preto, pujante, mas sobretudo fiel a uma visão. Me dê pelo menos 2 ou 3 minutos para explicar isso aqui. Quando pastora Camila e pastor William nos conheceu, ainda na IBN Cristo Rei, aí ele falou assim, Joel, só acho que eu vou começar o trabalho. Eu me apaixonei pela igreja e Deus colocou no nosso coração a visão. E a gente vai começar um trabalho em Ribeirão Preto, você apoia, ajuda, e eu ajudei e ajudo ainda juridicamente e administrativamente. Eu disse a ele o seguinte, querido, existe uma visão, existe um modelo de trabalho que dá certo há 50 anos. Igreja Batista Nacional do Brasil, as igrejas batistas nacionais, ela tem uma visão validada há 50 anos e dá certo. Por que estou dizendo isso de forma técnica? Porque agora eu quero dizer isso de forma profética e bíblica. O texto, o capítulo mais triste da Bíblia não se aplica a vocês. Você sabe qual é o capítulo mais triste da Bíblia? Para mim, capítulo 1 de Isaías. Depois leia em casa. Deus aparece em um culto do povo de Israel, o povo judeu, e fala assim, quem foi que mandou vocês fazerem um culto para mim? Quem pediu para vocês entrarem pela minha porta com ofertas? Quem que pediu louvores? Estou parafraseando. Aí Deus diz assim, eu já estou farto das suas reuniões. Eu estou cheio das suas festas. Por quê? Porque o coração do povo não era um coração humilde, amoroso, fiel, voltado para Deus. Porque as pessoas faziam só por fazer, vinham por vir, por obrigação. Elas não tinham aquela compreensão que o seu pastor acabou de dizer.
Nós vimos a este lugar por causa dele. É por causa dele. É por causa do amor dele. É por causa de seu sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário. É por causa de sua graça, de sua misericórdia incalculável, imedida, incompreensível. É por causa de Cristo Jesus e sua dignidade. É por causa dele que somos filhos. É por causa dele que somos igreja. É por causa dele que cultuamos. Mas eu vejo que vocês não têm esse problema. Porque eu que tenho um coração impuro, eu sou pecador, irmão, eu tenho muitos erros, consigo ver que Deus se agrada de vocês, que quando vocês cultuam, quando vocês se reúnem, quando vocês louvam, quando vocês ofertam, quando vocês aplaudem, quando vocês levantam a mão, quando vocês choram, a verdade nisto. E se eu que sou homem vejo, eu pergunto, imagine Deus, que sonda os corações. Termino com essa palavra inicial do protocolo de ser advogado de uma convenção batista, dizendo: não se afastem da visão. Não sejam conquistados por visões externas, porque há uma forte tentação externa querendo entrar e mudar vocês. Não incluam estratégias, planos, metas apenas para pensar em crescer. Permaneçam fiel à visão que Deus lhes deu. Eu posso ver, está dando certo. Tem problemas? Sim, claro, eu sou advogado da igreja, eu sei que tem problemas. Mas permaneçam fiel, Deus tem se agradado de vós. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos ler esses dois textos como base do que eu creio que o Espírito Santo quer nos fazer lembrar nesta manhã, e ele já vem fazendo isso desde o início. Diz o texto: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Verso 27. Os quais, a estes santos, Deus quis soberanamente, livremente, fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, vocês, os santos, que Deus quis fazer conhecer. É Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Olhe para cá. O que faz a igreja de Cristo ser um povo diferente na terra? O que faz de você um ser humano diferente do outro? O que faz da igreja ser destaque, ser um povo único na terra? Diz o texto que de dois povos, de hebreus e gentios, ele decidiu fazer um só, a igreja. Este povo é único. A minha pergunta é: o que faz sermos diferentes? O que nós temos que os outros não têm? O texto vai dizer: Cristo em vós. O que nós temos, nós cristãos, salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, temos que o outro não tem, é uma única pessoa, e tudo mais não importa. O que importa é Cristo em vós, a esperança da glória. É por isso que você entra aqui, irmão.
É por isso que você levanta sua mão, você aceita Cristo, ou você se converte. É por isso que você é membro, é por isso que você serve, é por isso que você deixa afazeres na sua vida cotidiana, comum, secular, se você assim por entender, e vem a um culto. Por isso que você se submete a uma liderança, é por isso que você se submete a ter pessoas que você nunca sequer viu na vida, que às vezes nem é do seu apreço, mas você entende uma coisa e você passa a dizer, é meu irmão. Por causa de Cristo. E este Cristo, Ele está em vós. E porque Ele está em você, há uma esperança. Vamos falar um pouco sobre essa esperança? Porque veja, você já se deu conta de que falamos muito pouco sobre essa esperança? E qual é a nossa esperança? Eu vou usar uma outra palavra. Qual é o nosso destino? Já que cultuamos bastante hoje sobre isso. Falamos quase nada sobre o nosso destino. E ultimamente, nos últimos 5 anos, o Brasil tem usado muito essa palavra. Você tem um destino, siga o teu destino, vá ao teu propósito. Há um destino para você, mas para nós, para eu e você, existe apenas um destino. Qual é este destino? O céu. Eu vou passar alguns minutos, pelo menos 30, que eu tenho agora, 30 minutos tentando falar para você sobre o céu. Já foi feita essa pergunta, mas eu quero ver o percentual. Posso? Quem acredita que vai para o céu? Posso te falar que teve gente que não levantou a mão? Quem acredita que esta mensagem é real e verdadeira? Eu vou para o céu. Deixa eu te falar, eu sou nascido e criado em uma igreja evangélica. Eu sou a 4ª geração de cristãos e pastores na minha família. E até um determinado tempo na minha vida, eu olhava para o céu e falava, não tem como. Eu sou mais pesado do que a nuvem. Eu não consigo ficar lá. Eu falei, não tem possibilidade, isso não é real. Isto é mentira. Eu sou nascido e criado. Meu irmão, eu já fiz 6 cursos de teologia. Eu falava assim, não dá. Não pode ser real essa situação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para você, porque nós precisamos realmente conversar sobre isto. Você deseja um lugar que você não conhece, porque a sua origem é lá, e porque habita em você o Espírito de Deus, que lhe faz ansiar, desejar por isto. Depois eu te mostro na Bíblia. Por que você cantou a canção e o seu coração se encheu? Existe muito mais coisas escritas na Bíblia e nós estamos ignorando. Nós pregamos de coisas que são secundárias e nos esquecemos de falar da principal mensagem que a igreja primitiva ardia no coração. Depois que aqueles 500 no monte viram ele ser assunto aos céus, as nuvens o encobrir e um anjo testificar sobre isto, a igreja saiu e dizia, um dia ele voltará, um dia ele voltará, um dia ele voltará. Nós esperamos, nós ansiamos, nós amamos, nós queremos, mas o tempo foi passando, 2000 anos, 2026 anos passaram e nós entulhamos a mensagem de coisas secundárias, de carro, de bens, de famosidade, de importância, de relevância, de propósito, de coach, de igreja de parede preta, de métodos e afins, e nos esquecemos de que um dia o noivo voltará. E há uma esperança, há um destino esperando por você, aguardando por você. O trono de Deus inteiro é um céu. E João foi lá. E João viu. Você está vendo uma plataforma, sim ou não? Preta aqui, de fora a fora, plataforma. Você está vendo um púlpito, sim ou não? Na visão mais detalhista sobre o trono de Deus,
que está na Bíblia é Ezequiel. Ele olha de baixo para cima. Olhando de baixo para cima, ele vê o trono, a base do trono até o topo do trono. E ele vê partes. Então ele vê os anjos que com 6 asas voam. Com 6 asas, 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem os olhos. Ele vê que esses anjos, eles sustentam uma plataforma. E na sua Bíblia, essa plataforma está escrito assim: o firmamento que está por debaixo das asas dos anjos. O que é firmamento na Bíblia? Céu. E sobre este céu, um trono. E sobre este trono, assentado um. Este aqui, querido, é um dos textos mais importantes da Bíblia. Abra comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Que bom ver a Bíblia. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Ele fala sobre o culto no céu. Preste atenção. Apocalipse 4 e 5, eu não vou ler o texto todo, é só para que você tenha ideia e você saiba a referência. Apocalipse capítulo 4 e 5, ele trata do culto no céu. E é um culto com 2 momentos. É um culto eterno, mas é um culto híbrido, por assim dizer. Olhe para cá. Quando você ler Apocalipse, você precisa ter em mente uma teoria teológica, que é agora já e ainda não. Olhe para cá. Agora já e ainda não. Então, quando João foi aos céus em espírito, arrebatado pelo Senhor, ele viu coisas, e essas coisas agora já, quando ele viu, já estavam acontecendo, mas ele viu coisas futuras que ainda não aconteceram, mas vão acontecer, entenderam? Então o capítulo 4 é agora já, e o capítulo 5, ele vai se completar, se aperfeiçoar, porque ainda não aconteceu na sua totalidade. No capítulo 4, nós vamos ver a visão da sala do trono. Há um trono colocado no centro. E sobre este trono há um ser assentado no trono. O que quer dizer que Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas, do universo, do tempo e da eternidade. Ainda que nós, enquanto nação, sistema político, filosófico e organizacional esteja perdido, o céu não se perdeu. O Rei está sentado no trono. O Rei domina todas as coisas. A visão mais importante, João não precisava ver mais nada, irmão. Só dele olhar lá e falar, tem um trono, tá? Um trono sobre todas as outras pessoas, coisas e criações. E este trono não está vazio. Deus está no domínio. É o suficiente para que a minha alma se console diante dos problemas, dificuldades, diante dos percalços, das intempéries, das ventanias do El Ninho. Ele não perdeu o controle da minha vida, da natureza e das coisas. Então João vê o trono, e do lado do trono, do lado esquerdo, 12 pequenos tronos. Do lado direito, mais 12 pequenos tronos, e sob esse trono, seres assentados. E nesses seres, sobre suas cabeças, tem coroas. E ao redor deste trono, olhe para cá, ao redor deste trono esplêndido do universo e da criação, há seres maravilhosos, santos e perfeitos, cheios de olhos por dentro e por fora. E esses seres com 6 asas, eles voam
cobrem os pés, voam e cobrem os olhos. O que esses seres estão fazendo? Cultuando a Deus. Olhe a figura do culto celeste, como ele se repete na terra. Os 24 anciãos, eles fazem o quê? Eles se prostram e lançam as suas coroas diante daquele que está sentado. Os 24 anciãos representam a humanidade, porque só ser humano receberá a coroa no céu. O Cristo, 100% Deus, 100% homem, recebeu na terra uma coroa de espinho, mas nos céus ele é coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Veja o texto. É diante do trono, verso 6 do capítulo 4. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos, na frente e por trás. E verso 9. E quando os animais dão glória, honra e graças, e àquele que está sentado no trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e o adoram, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno tu és, ó Senhor, de receber oferta, glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Propositadamente eu pulei um versículo. Verso 8, preste atenção nisso aqui. E quando os 4 animais tinham cada um deles 6 asas, eles estavam cheios de óleo por dentro e por fora. Eles não descansam, nem de dia, nem de noite. Eles não descansam. Ininterruptamente eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Glória, pois, a Deus. Olhe de novo para o texto, porque eu sei que você não percebeu isso. O texto diz que eles são cheios de olhos, milhões e milhões de olhos, milhares e milhares de olhos, por dentro e por fora. Mas o texto diz que com apenas 2 asas, eles cobrem os olhos, para não ver. Mas mesmo cobrindo os olhos para não ver, eles estão vendo. E diante deles está a sala do trono, com essa suntuosidade que eu falei para você. Riqueza, poder, honra, glória, 24 anciãos, mar de vidro. Mas com milhões de olhos, queridos, eles só olham para um lugar, William. Eu e você, eu tenho 4. Mas a regra é que eu e você temos 2 olhos para ver. E com esses 2 olhos, olha só, eu desvio para tanta coisa. Com esses 2 olhos, eu olho tanta coisa errada. Eu olho tanta coisa feia. Com esses 2 olhos, eu caio na preocupação, na ansiedade. E de preocupação para ansiedade é um caminho longo, mas de ansiedade para depressão é um pulinho só. Porque eu olho para o problema, eu olho para a dificuldade, eu olho para a tristeza, eu olho para a amargura, eu olho para a dor, eu olho para a morte, eu olho para o tempo, que eu tenho pouco. Mas os anjos,
que tem a beleza do trono e da sala do trono à sua frente, com milhões de olhos, eles só olham para o trono. Está dizendo para mim e para você: não desvie o seu olhar do alvo. O alvo é o trono. E no trono está um assentado, e ao olhar, cobrir os olhos, não querer ver, mas assim ver, eles são incompelidos a ver aquilo que todos nós um dia iremos ver: a beleza da santidade daquele que se assenta sobre o trono, o santo, santo, santo Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esta é a esperança da glória. Um dia o verei. Esses olhinhos azuis, pretos, verdes, castanhos, os que veem e os olhos cegos que não veem, estes olhinhos serão transformados, porque a corruptibilidade será revestida pela incorruptibilidade, e aquilo que é pecado será revestido pela santidade. E então um dia estes olhos, sem os óculos, irão ver o Todo-Poderoso. Querido, isso é maior do que qualquer coisa na minha vida. O céu, varão, o céu é muito. O céu não é muito melhor ou muito maior do que o que tem na terra. O céu nunca será melhor e maior do que tem na terra. O céu é incomparável. Não há nada na terra que se assemelha ao céu, porque diz o texto: o que tem na terra é sombra. Sombra não é. A minha sombra não sou eu. A minha sombra pode revelar meus traços, minha silhueta, mas não revela a minha essência e meu caráter. Sim ou não? Preciso correr, eu tenho 10 minutos. Queridos, a primeira parte do culto é esta, em que os anjos, mesmo cobrindo os olhos para não ver, eles veem aquilo que salta, aquilo que é soberano, aquilo que é poderoso, aquilo que é importante, a santidade de Deus. Mas acontece um segundo momento neste culto, porque neste culto do 4 há uma figura de um cordeiro que foi morto e reviveu. Só que no capítulo 5, este cordeiro é introduzido no culto. Não está em Apocalipse 4 e 5 a entronização de Cristo, porque se eu digo que Jesus é Rei dos Reis, concorda comigo que só é rei aquele que assenta no trono? Porque enquanto ele não se assenta no trono, ele não é rei, ele não foi entronizado. No capítulo 9, capítulo 5 também, 1, 2 de Hebreus, vai mostrar a entronização de Cristo Jesus. Porque aqui, entre o 4 e o 5 de Apocalipse, existe Hebreus. Então fala, se achegue. A qual destes anjos ele disse: assenta-se ao meu lado? A entronização de Cristo é ali, eu não vou tratar dela. Só quero que você entenda que no capítulo 5, 2 elementos aumentam no culto nos céus. Primeiro elemento, a pessoa de Cristo Jesus. Segundo elemento, a igreja. E eu quero parar aqui. Enquanto nós estamos cultuando aqui, o culto que acontece lá do capítulo 4 é mudado para o capítulo 5. Por isso eu disse, agora já, mas ainda não. Por quê? Porque o culto do capítulo 5 vai ser completado quando a igreja sair da terra e for para o céu.
você vai ver que o hino que é cantado no capítulo 5 é um hino diferente. O hino que é cantado no 5, são 10 versículos, eu não vou ler, depois você leia em casa. No hino que é cantado no 5, diz assim, verso 12 apenas, do capítulo 5, dizendo, verso 11 para ter contexto, e eu, João, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, são as mesmas 3 figuras do 4. E o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz, digno é o... Eles não estão falando mais o santo, santo, santo todo-poderoso, viu ou não? Porque a adoração no céu depois da vinda, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, ela foi transformada, ela foi mudada. Agora os anjos viram a Jesus, o mistério que estava oculto desde os tempos e os séculos, mas foi revelado a vós na terra, aos santos, e agora foi assunto aos céus. Os anjos o conheceram, e ao conhecer falou, ele é o Cordeiro, ele é digno que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E cada criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, assim como os que estão no mar, tudo o que neles há, eu as ouvi, dizendo, bênção, honra, glória e poder sejam àquele que está sentado no trono, Deus o Todo-Poderoso, e ao Cordeiro que está à destra do Pai. Não podemos entrar aqui só por entrar. Deixa eu concluir. O céu. O que não tem lá e quem está lá. O que não tem lá. Me dê 10 minutos. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, verso 3. A Bíblia vai dizer, e na visão de João, ele vai contar as coisas que tem no céu e as coisas que não tem no céu. Eu não tenho tempo para discorrer sobre elas. Mas você vai ver que João disse que tem a cidade santa que de Deus descia do céu. João vai dizer que no meio dessa cidade há um rio, o rio das correntes que alegram a cidade de Deus. João vai dizer que há uma árvore, a árvore da vida. João vai dizer que há mansões. Mas João também vai dizer que lá não tem sol nem lua, porque ele ilumina a cidade. Vai dizer que não tem dia e noite. Mas João vai dizer aquilo que eu acho mais importante para mim e para você agora. Diz o texto: e ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso seguinte, 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já se passaram. Vou explicar só a primeira parte. Ele limpará dos olhos toda lágrima. No céu teremos uma nova vida e uma existência completamente diferente dessa que temos agora. Mas Deus se importa com a sua vida no agora. Agora já. Ainda não. Ainda não tenho a nova vida plena revelada em mim. Mas agora eu já vivo a esperança de um dia tê-la. Mas tendo a esperança de um dia tê-la por completo, eu vivo nesta terra com morte, pranto,
clamor e dor. Eu aprendi isso aqui quando meu pai morreu. E quando eu vi a morte do meu pai, eu chorei. É evidente que você vai chorar, Joelson. Ao menos quem ama o pai. Mas olhe para cá. A Bíblia diz que Deus enxugará a lágrima. Por quê, querido? Porque a lágrima, ela marca a existência humana na terra. Quem é pai? Quando o seu filho nasceu, o que você fez? Quando o seu filho nasceu, o que ele fez? E se ele não chorar, não tem vida, existência válida, juridicamente e biologicamente na Terra. Tem alguém da medicina aqui? Tem alguém da área da saúde? Para dizer que você está falando mó besteira. Não é. Aqueles que não choram, o recém-nascido que não chora, ele é o quê? Batido. Ele é estimulado a chorar. Porque ao chorar, o que acontece? Vida. A existência humana, pastora Camila, ela é marcada pela lágrima. Vou te mostrar. Me dê um pouquinho de tempo. Vou terminar. Me desculpe, irmão. Quando o teu filho nasceu, o pai chorou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A mãe, a mulher, quando estava, desculpe o termo, atrasada. E rapaz, meu Deus, estou sentindo uma diferença aqui. Fez o exame, viu o resultado, o que a mãe fez? A mãe chora pelo filho antes de o vê-lo. Salmo 139. O meu corpo ainda é informe. No ventre o Senhor o conheceu. O Senhor o formou e o Senhor o escolheu. Olhe para cá. Deus escolheu você antes do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide. E diz o texto de Efésios, pastor William, ele nos escolheu nele, na eternidade, nos céus dos céus dos céus. Deus te viu, te amou, te desejou e te escolheu. E você nasceu. Então ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Quando o teu filho nasceu, chorou. Quando você passou na faculdade, você chorou. Quando você se converteu ao cristianismo, você chorou. Quando você foi batizado nas águas, você chorou. Quando ele te revestiu do Espírito e você foi batizado com fogo e o Espírito, você chorou. Mas quando você foi traído, magoado, ofendido, humilhado, escorraçado, demitido, você chorou. Quando a dermatologista olhou para a Jéssica e falou assim, irmão, quinta-feira às 2h45 de setembro de 2021, a médica olhou para a Jéssica e falou assim, você está com câncer de pele, assim. E este era o segundo câncer da Jéssica, porque ela já teve um câncer na cabeça do joelho, raríssimo. Quando ela falou, a Jéssica chorou, eu fiquei forte. Fé em Deus, fé em Deus. Então fui para casa e eu chorei.
No dia 6 de abril de 2021, às 5h47 de Cuiabá, Mato Grosso, o meu telefone toca e meu irmão fala assim: Jô, papai morreu. Eu chorei, porque o homem mais importante da minha vida se foi pela Covid. Então Deus disse assim: eu vou enxugar desse seu olho essa lágrima. Eu chorei durante 8 meses, copiosamente. Quase todas as noites eu chorava por causa do meu pai. 8 meses. Depois minha mãe morreu 3 anos depois. No velório dela eu chorei, mas que eu chorei, meu irmão, de hora. Eu chorei. São quantas lágrimas de um choro? Você conta? Não. Porque Deus não está contando o seu choro. Para Deus, a lágrima que você chora, ela tem uma identidade. A ciência comprovou que há uma conformação, como se fosse um DNA, uma conformação química no tipo de lágrima. Se eu choro forçadamente numa função de ator, quando o ator na novela chora, se você coletar na gota da lágrima e colocar no microscópio, ela tem uma conformação bioquímica. Mas a lágrima da emoção, a lágrima do amor ou da dor, ela tem uma outra conformação química, bioquímica, como se fosse um DNA, uma estrutura. E essa estrutura não é desorganizada, ela é organizada. E Deus então conhece a sua lágrima como Ele conhece a sua impressão digital e a sua voz, que é única. O que eu estou dizendo? Que quando você está naquele quarto fechado, quando você está naquele banheiro, quando você está na direção daquele carro, quando você está sozinho diante daquele problema e você chora, o Deus Todo-Poderoso está lá. E diz o texto que as nossas lágrimas, elas são recolhidas. Davi disse: tu conhece todas as minhas perambulações e as minhas lágrimas não te foram escondidas, elas são recolhidas diante de taças, levadas diante do Senhor. Apocalipse capítulo 5 diz que enquanto está havendo um culto e há clamor e o incenso sobe e a lágrima enche a taça, o anjo pega a taça e derrama diante do altar. Ao derramar diante do altar há um fogo. Quando a água cai no fogo, o que acontece? Fumaça. No céu não é fumaça, é incenso. Então o Todo-Poderoso inspira o seu louvor, a sua adoração, e com ela a sua lágrima, que é incenso suave ao Todo-Poderoso. Cantemos uma canção. Não terá no céu choro, irmão. E Deus vai apagar toda a lembrança maldita que nós temos nessa terra. E teremos uma nova existência, incomparavelmente melhor e superior. Quem está no céu? Jesus, o amado da nossa alma. O Filho do Homem, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Conselheiro, o Deus Forte, o Ancião de Dias, o Leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a rosa de Saron, o Deus encarnado, o desejado das nações, o noivo da igreja. E este noivo lhes deixou um recado. João capítulo 14, verso 1 e 3. Em resumo, ele voltará. Adoremos a este rei, louvemos a esse Deus.
e deixemos que o Espírito Santo faça uma coisa. Diz a Bíblia em capítulo 22, o Espírito com E maiúsculo e a noiva dizem: vem. Louvemos, e enquanto louvamos, o Espírito vai nos impulsir, e então junto com Ele cantaremos aquele que é digno. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Ah, Jesus é o céu que desejamos, Pai. Fomos criados para a Tua glória, para desfrutar da Tua presença. E o Senhor colocou no nosso coração um desejo pela eternidade. Obrigada, Jesus. E as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Oh, nunca mais morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais morte e choro,
As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Pai, nós queremos louvá-lo e agradecê-lo, Pai. Essa manhã fomos lembrados, através da Tua palavra, sobre o céu, Senhor. O assunto que deveria estar tão presente nos púlpitos hoje. Meu Deus, e nós desejamos estar contigo, Senhor. Ansiamos, temos Cristo em nós, e Cristo em nós é a esperança dessa glória, de que um dia dos nossos olhos o Senhor enxugará toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Estaremos com o Senhor eternamente. A Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti a glória. Nós podemos aplaudir o Senhor mais uma vez. Te adoramos, Jesus, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A Ele a honra, a Ele a glória,